Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora de devocional sobre oração. Você sabe que as devocionais eu tenho buscado em livros e são livros fantásticos e tremendos, e eu quero indicar esse aqui, esse livro, A Realidade da Oração, de Edward McKendry Bondes. Fantástica, a série toda dele vale a pena ler, vale a pena colocar em prática, vale a pena adquirir e vale a pena passar para frente. E hoje eu quero passar na íntegra um dos capítulos dele que fala muito profundo aos nossos corações, né? A oração enche a pobreza do homem com a riqueza de Deus. Nós temos belos escritos e preleções instruídas sobre os benefícios pessoais da oração. Como a oração assegura resultados plenos, não por afetar Deus, mas por nos afetar, por se tornar uma escola de treinamento para aqueles que oram. Somos ensinados por esses professores que o campo da oração não é obter, mas treinar. Dessa forma, a oração transforma-se em mera realização, um instrutor, uma escola na qual se ensinam paciência, tranquilidade e dependência. Nessa escola, a negação da oração é o professor mais valorizado. Por melhor e mais razoável que possa parecer, não há nada disso na Bíblia. A linguagem clara e repetitiva da Bíblia é que a oração deve ser respondida por Deus, que Deus ocupa a posição de Pai para nós e que, como Pai, Ele nos dá as coisas que lhe pedimos quando as pedimos. Portanto, a melhor oração é a oração que recebe uma resposta. As possibilidades e necessidade de oração estão gravadas nos fundamentos eternos do Evangelho. A relação que se estabelece entre o Pai e o Filho e a aliança estabelecida entre os dois tem a oração como base de sua existência e os requisitos do avanço e sucesso do Evangelho. A oração é a condição pela qual todos os inimigos devem ser conquistados e toda a herança deve ser possuída. Essas são verdades incontestáveis, embora possam ser muito simples. Mas é em períodos como este que o axioma bíblico deve ser enfatizado, insistido, afirmado e reiterado. O próprio ar está repleto de influências, práticas e teorias que enfraquecem os fundamentos e as verdades mais autênticas. E os axiomas mais evidentes desmoronam por ataques traiçoeiros e invisíveis. Mais do que isso, a tendência desse tempo é um ostentoso desfile de realizações que enfraquecem a vida e dissipam o espírito de oração. Pode haver joelhos dobrados, pode haver uma atitude de oração, pode haver muitas cabeças curvadas e, mesmo assim, pode não haver oração séria e real. Oração é trabalho real, oração é trabalho vital. A oração tem sob a sua guarda o próprio coração da adoração. Pode haver a exibição, a circunstância e a pompa da oração e, todavia, não haver oração de fato. Pode haver muita atitude, muitos gestos e palavras, mas não oração. Quem pode se aproximar da presença de Deus em oração? Quem pode chegar perante o Deus, Criador de todos os mundos, e Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem em suas mãos todo o bem, que é o Todo-Poderoso, capaz de fazer qualquer coisa? Quanta humildade, verdade, mãos limpas e pureza de coração se exigem para que o homem se aproxime desse grande Deus. A definição de oração mal pertence ao âmbito da Bíblia. Sempre enfatizamos que é mais importante e urgente que o homem ore do que ele seja habilidoso na didática homilética da oração. A oração é algo do coração e, na verdade, não das escolas. É mais sentimento do que palavras. A oração é a melhor escola para aprender a orar. A oração é o melhor dicionário para definir a arte e a natureza da oração. Porque é orando que se aprende a orar. Repetimos e reiteramos, a oração não é um mero hábito fixado pelo costume e pela memória, algo que deve ser cumprido e cujo valor depende da decência e perfeição da realização. A oração não é um dever que deve ser realizado para aliviar a obrigação e aquietar a consciência. A oração não é um mero privilégio, uma indulgência sagrada de que devemos nos aproveitar devagar, com satisfação, à vontade, sem sofrer sérias perdas se for omitida. A oração é um serviço solene devido a Deus,
uma adoração, um louvor, uma aproximação de Deus por um pedido, a apresentação de um desejo, a expressão de alguma necessidade a Ele, que supre todas as necessidades e que satisfaz todos os desejos, que como Pai tem grande prazer em aliviar e conceder os desejos de seus filhos. A oração é o pedido do Filho, não ao vento e nem ao mundo, mas ao Pai, ao Criador. A oração são os braços estendidos do Filho, pedindo ajuda ao Pai. A oração é o clamor do Filho aos ouvidos e ao coração do Pai. É a capacidade do Pai, e ao Pai cabe ouvir, ao Pai cabe sentir e ao Pai cabe aliviar. Orar é buscar o bem maior. Orar, na verdade, é nós sabermos que o bem de Deus não virá se nós não orarmos. A oração é um clamor ardente e confiante a Deus por alguma coisa específica. A norma de Deus é responder concedendo o que foi especificamente pedido. Com a resposta, podem vir muitos outros dons e graças, força, serenidade, brandura e fé podem vir como condutores dos dons. Mas mesmo estes vêm porque Deus ouve e responde às orações. Nós simplesmente seguimos a letra e o espírito da Bíblia quando afirmamos que Deus responde à oração e responde concedendo exatamente aquilo que desejamos. Reter o que desejamos e dar alguma outra coisa não é a regra, mas algo raro e excepcional. Quando os filhos clamam por pão, Ele lhes dá pão. A revelação não se dá em sutilezas filosóficas, nem em refinamento verbal, nem em distinções detalhadas. Ela desvenda relacionamentos, declara princípios e enfatiza deveres. O coração deve definir e a experiência deve constatar. Paulo entrou em cena muito tarde para definir a oração. Aquilo que fora tão bem realizado pelos patriarcas e os profetas não precisava retornar aos dicionários. Cristo é Ele mesmo o exemplo e a definição de oração. Ele orou como nenhum outro homem havia orado. Ele pôs a oração em uma base mais elevada, com os resultados maiores e de forma mais simples do que já fora estabelecida. Ele ensinou Paulo a orar pela revelação de Deus, que é o primeiro chamado à oração e a primeira lição da oração. A oração, assim como o amor, é etérea demais e celestial demais para ser contida nos braços rudes de definições indiferentes. Ela pertence ao céu e ao coração, não somente a palavras e ideias. A oração não é uma invenção trivial do homem, um alívio imaginário para enfermidades imaginárias. A oração não é uma encenação monótona, morta e letal, mas é a ação capacitadora de Deus para o homem, viva e que dá vida, alegre, e que encenação monótona que vai trazer alegria. A oração é a conexão de uma alma viva com Deus. Na oração, Deus se curva para beijar o homem e para ajudar o homem em tudo que Deus possa projetar ou o homem possa precisar. A oração enche o vazio do homem com a plenitude de Deus. Ela enche a pobreza do homem com as riquezas de Deus. Ela troca a fraqueza do homem pela força de Deus. Ela bane a pequenez do homem com a grandeza de Deus. A oração é o plano de Deus para suprir a enorme e contínua necessidade do homem com a grande e contínua abundância de Deus. O que é essa oração a que os homens são chamados? Não é meramente uma formalidade, uma brincadeira de criança. É trabalho sério, difícil, o maior e mais valoroso serviço, o serviço mais divino que o homem pode realizar. A oração eleva o homem do que é terreno e o vincula ao que é celestial. Os homens nunca estão mais perto do céu, mais perto de Deus, nunca são tão parecidos com Deus, nunca em mais profunda empatia e em mais verdadeiro companheirismo com Jesus Cristo do que quando estão orando. Amor, filantropia, compromisso santo, todos eles são úteis e queridos para o homem, nascem e são aperfeiçoados pela oração. A oração não é meramente uma questão de dever, mas de salvação. Há homens salvos que não são homens de oração. Não é um dom, a inclinação, o hábito da oração, um dos elementos ou uma característica da salvação? É possível ter afinidade com Jesus Cristo, a não ser dado em oração? É possível ter o Espírito Santo e não ter o Espírito da oração? Alguém pode ser nascido de novo e não ser nascido para a oração?
Não estão a vida do espírito e a vida da oração condenadas e coerentes entre si? Pode haver um amor fraternal no coração que não é treinado numa oração verdadeira e genuína? Tem dois tipos de oração nomeados no Novo Testamento: oração e súplica. Oração é o termo geral, súplica é uma forma de oração especial, mais intensa. Essas duas, súplica e oração, devem estar combinadas. Então teremos devoção em sua forma mais ampla e doce e a súplica com seu senso de necessidade mais fervoroso e mais pessoal. Na comissão da oração de Paulo, que se encontra em Efésios capítulo 6, somos ensinados a estar sempre orando, assim como sempre estamos em batalha. O Espírito Santo deve ser buscado por intensa súplica, e nossas súplicas devem ser vivificadas, iluminadas e enobrecidas por sua energia. Deve haver vigilância para essa intensa oração e intensa batalha. A perseverança é um elemento essencial na oração bem-sucedida, bem como em todos os outros âmbitos de conflito. Os santos universais devem ser ajudados a alcançar a vitória com o auxílio das nossas orações. Coragem apostólica, habilidade e êxito devem ser alcançados por meio das orações dos soldados santos em todos os lugares. Somente aqueles com visão profunda e verdadeira podem administrar a oração. Aqueles seres viventes de Apocalipse 4:6 são descritos como seres cobertos de olhos, tanto na frente como por trás. Os olhos servem para ver. Clareza, intensidade, perfeição de visão fazem parte deles. Vigilância e perspicácia profunda estão embutidas neles, a faculdade do saber. É pela oração que os olhos do nosso coração são abertos. Conhecimento claro e profundo dos mistérios da graça está assegurado pela oração. Tais seres viventes tinham olhos tanto na frente como atrás. Estavam cobertos de olhos. A forma mais elevada de vida é inteligente. A ignorância é degradante e baixa, tanto no reino espiritual como em outros reinos. A oração nos dá olhos para ver. Oração é ver Deus. A vida de oração é conhecimento no interior e no exterior. Toda vigilância exterior, toda vigilância interior, não pode haver oração inteligente sem conhecimento interior. Nossa condição interior e nossas necessidades interiores devem ser sentidas e conhecidas. É preciso oração para ministrar. É preciso vida, a mais elevada forma de vida para ministrar. A oração é a inteligência mais elevada, a sabedoria mais profunda, a mais alegre, a mais eficaz, mais poderosa de todas as vocações. É vida radiante, entusiasmada e eterna. Fora com as formas secas, com hábitos de oração frios e mortos. Fora com a rotina estéril, com atuações insensíveis e mesquinharias na oração. Vamos ao trabalho duro, o principal trabalho do homem, o serviço da oração. Trabalhemos nela com habilidade. Procuremos ser adeptos desse grande serviço da oração. Sejamos mestres na elevada arte da oração. Estejamos tão submersos no hábito da oração, tão devotados à oração, tão repletos de seus ricos sabores, tão ardentes por suas chamas santas, que todo o céu e toda a terra sejam perfumados por seu aroma e nações ainda no ventre sejam abençoadas por nossas orações. O céu será mais pleno e brilhante com seus habitantes gloriosos. A terra será mais bem preparada para o dia de sua boca, o dia do seu retorno. E o inferno terá muito mais vítimas roubadas, saqueadas, porque teremos vivido para orar. Não há apenas uma triste e danosa negligência em qualquer tentativa de oração, mas há um desperdício imenso nas aparentes orações que são feitas, como orações oficiais, orações formais, meros hábitos de oração. Os homens apegam-se à forma e à semelhança de algo depois que o coração e a realidade saíram dela. Essa ideia é ilustrada em muitos que parecem orar. A oração formal tem um forte domínio e um grande número de seguidores. A declaração de Ana a Eli e sua defesa contra a acusação de hipocrisia foi: eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1,15. A promessa de Deus aos judeus foi: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei.
vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Jeremias 29, 12 e 13. Que todas as orações do dia de hoje sejam avaliadas por esses padrões. Derramar a alma diante do Senhor, procurá-lo de todo o coração. E descobriremos que não passa de uma mera forma, desperdício e falta de valor se não fizermos dessa forma. Tiago declara a respeito de Elias que ele orava fervorosamente. Nas instruções de Paulo a Timóteo sobre oração, 1 Timóteo 1,8, temos uma abrangente descrição verbal da oração em suas diferentes áreas ou variadas ministrações. Estão todas na forma plural, súplicas, orações, intercessões, declaram as muitas facetas, a infinita diversidade e a necessidade de ir além da simplicidade formal de uma única oração e insistir, acrescentar oração sobre oração, súplica sobre súplica, intercessão e mais intercessão, até que as forças combinadas das orações em seus modos superlativos combinem sua pressão e poder acumulativo com a nossa oração. O superlativo e o plural ilimitado são a única medida da oração. O termo oração é o termo comum e amplo para o ato, o dever, o espírito e o serviço que chamamos de oração. É a afirmação condensada da adoração. A adoração celestial não tem o elemento da oração de forma tão evidente. A oração é a essência manifesta de sua importância e o ingrediente que dá cor à adoração terrena, ao passo que o louvor é o elemento proeminente, abrangente, ornamentador e inspirador da adoração celestial. Que Deus encontre em você um verdadeiro homem, mulher que ora a Deus e clama ao Deus Todo-Poderoso. Pai de amor, perdoa, Senhor, nossos pecados, falhas e fraquezas, negligências, ó Pai, e que a cada dia venhamos ter essa disciplina, que a cada dia venhamos orar com afinco, orar, ó Pai, com o coração, com a alma, em espírito e em verdade. Abençoa, Espírito Santo, ajuda nas nossas fraquezas e ajuda-nos a orar como convém, no nome de Jesus. Amém e amém. Faça seus 15 minutos de clamor, de intercessão, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Valeu demais, até a próxima, no nome de Jesus.